tão boa a gentileza. Não deixo passar. Numa outra vez, alguém me deu uma bofetada. No meio da rua. Teve um surto e me deu uma bofetada. Achou que minha cara era um pandeiro. Eu tive a ira. É a reação fisiológica. Descarga de adrenalina das glândulas suprarrenais. E veio a fúria. Eu sou uma pessoa forte. Fisicamente, eu podia reagir. Mas aí eu controlei, sorri para ele e disse: lembre que Jesus falou para bater do outro lado. Ele olhou assim: você não é Divaldo Franco? Eu digo: é, meu filho, eu sou acostumado a apanhar desde pequeno. Ficou meu amigo e hoje é um dos nossos braços direitos em nossa casa de assistência aos sofredores. É uma das poucas pessoas que sai comigo para visitar o bairro que é o mais violento do estado da Bahia. E nós vamos visitar as famílias que ficam no bairro dominado pela droga, aqueles familiares mais infelizes das nossas crianças, etc. E ele vai, porque é um homem forte, agressivo, no bom sentido da palavra. E ele diz: não, tio, o senhor está muito velho. Olha, não sei porque o povo implicou com isso. Então, que custa uma palavra gentil? Mesmo que nos venha a ira, não vai resolver. Getúlio Vargas disse que a violência gera violência. E só o amor constrói para a eternidade. Imagine, era ditador. E, no entanto, pensava e elaborou este conceito extraordinário. Na nova era, os espíritos extraordinários estão reencarnando. E os encontram nas viagens, disse o nosso Marcelo, do número de dias, ultrapassa às vezes 260 dias por ano. Mas é o amor da felicidade que eu sinto de haver conhecido o Espiritismo. Não fosse o Espiritismo, com a mediunidade eu teria ingressado no manicômio. Ou talvez teria cometido um crime hediondo. O Espiritismo me desalgemou. Esse mundo espiritual fascinante que aqui está, através de nobres representantes do movimento espírita e do movimento abolicionista norte-americano, dando-nos coragem, dando-nos valor. Então essa doutrina me libertou. Eu tenho uma dívida de gratidão. E a dívida de gratidão não se paga nunca. Tornou-se célebre um paraquedista norte-americano. Ele estava voando o Vietnã do Norte. Era, portanto, um tenente aviador, quando um míssil destruiu seu avião. E ele ejetou a poltrona e salvou-se. Caiu em território inimigo, foi preso, ficou 6 anos numa prisão miserável, recebendo lavagem cerebral, maus tratos. E quando os Estados Unidos firmaram a paz, ele voltou à pátria. E chegando aqui, ele narrou o episódio como herói. Muito bem recebido, começou a viajar, a proferir conferências e se tornou famoso. Depois de uma conferência num grande hotel em New York, ele desceu para tomar um cafezinho no bar. E ao sentar-se ao balcão, ele ficou surpreso de um homem que o olhava de maneira estranha. Ele abaixou as vistas, fitou outra vez e o homem, olhando diretamente. Ele estava para levantar-se quando o homem disse: um momento, o senhor não é o tenente fulano? Ele disse: sim, sou. O senhor não era do esquadrão X? Era sim, no Vietnã. Eu era soldado do seu esquadrão. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. E os paraquedas. E funcionou bem, não é? Porque o senhor sobreviveu. Então ele teve um choque. Aquele soldado anônimo, aquele rapaz que ele nunca deu importância, salvou a sua vida. Porque dobrou muito bem o paraquedas dele. E salvou centenas, milhares de vidas, porque dobrava corretamente. Então ele ficou emocionado. E descobriu que devia a esse jovem a sua existência. A partir dali, toda vez quando ele vai começar uma conferência, ele pergunta ao auditório: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Porque alguém dobrou o nosso paraquedas hoje. Preparou o café, preparou o lanche, arrumou a casa, teve uma boa palavra. Ontem. Então, quando nós começarmos a pensar que a nossa vida depende de quem dobra o nosso paraquedas,
passamos a ser gentis, muito gentis. Gentis com a vida, gentis com tudo. O Dr. Ferrucci conta uma história de uma tia que era muito solidária e vivia em Roma, que ela foi ao hospital de idosos. E ali estava uma senhora com depressão profunda, a depressão senil, que não tem retorno. E ela, a tia, era muito generosa. Ela entrou e a enfermeira disse: ela vai morrer de inanição pela fome, porque ela fica sentada o dia inteiro olhando a janela. E à noite nós fechamos a janela e ela fica ali parada e cai no sono, na fraqueza, e não há como alimentar-se. Estamos agora forçando-a, vamos fazer uma cirurgia e aplicar a alimentação através do tubo digestivo. Então a senhora, tia de Ferrucci, chegou-se e falou com ela: olá. Ela não respondeu. Meu nome é fulana. Então ela sentou ao lado e ficou olhando também. De repente ela voltou e se perguntou: o que é que você está olhando? Ela disse: a janela. Você deixa eu olhar a sua janela? Deixa. E ele ficou olhando a janela. Você não gosta de tomar um sorvete enquanto está olhando a janela? Um sorvete de baunilha? Gostaria. Aí ela foi comprar o sorvete. A mulher ficou curada por causa da gentileza. Imagine se fosse algum de nós sentava ao lado. O que é que está olhando? E ela: a janela. Que loucura, não está vendo que não tem nada ali? A indelicadeza. Então, quantos fatos. Também de uma vez que 2 enfermos com problemas de escoliose estavam no leito do hospital. Um ao lado da janela, o outro ao lado da parede. E o que estava ao lado da janela, quando a enfermeira abriu, disse assim: ah, que maravilha! Olha lá fora o coreto, as crianças brincando, as árvores. Ai, que maravilha, um dia de sol. E eu que olhava para a parede, eu disse: mas que horror! Eu sou tão azarado que fiquei do lado da parede. E ele ficou do lado da janela. Chegou um momento em que aquele da janela morreu. E quando estava transferindo o cadáver, o outro disse: ponham-me na cama daí. Transferiram-no. E no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida de ansiedade, abriram a janela. E quando ele olhou, do outro lado tinha um muro. Mas aquele paciente não olhava o muro, olhava a beleza que trazia dentro. Então, há um conceito muito belo. Você pode assumir uma das 2 posturas seguintes: ser uma pessoa ponte ou ser uma pessoa parede. Às vezes nós perguntamos a alguém: tal coisa, não sei. Tal coisa, o que é que você quer dizer com isso? Eu não sei exatamente. É pessoa ponte. Levar de um abismo ao outro abismo. Ser uma ponte. É tão fácil ser ponte. Portanto, o culto da gentileza de Ferrucci é uma proposta para que nós construamos um mundo novo que tem que começar em nós. Só haverá um mundo feliz quando nós formos felizes. Só haverá um mundo de paz quando nós, criaturas, formos pacíficos. E é indispensável que comecemos esta marcha. Faz muitos anos eu li uma história. Nos antigos seleções do Reader Digest, quando foi a revista mais célebre do mundo, 14 milhões de exemplares em vários idiomas. Então eu li que uma professora do meio oeste olhava para uma criança que ia à sua aula mal vestida, suja, o cabelo louro numa trança mal enrolada, os pés numa sandália suja. E a professora achava os olhos da menina lindos, aqueles olhos azuis. Certo dia a professora estava na cidade e viu numa vitrine um vestido azul, um vestido de caça-cristal, um tecido muito leve. A professora fechou os olhos e viu a menina ali dentro. Então comprou. E no dia seguinte na escola chamou a menina depois da aula e disse: peça a mamãe para amanhã vestir você com esse traje. Mas peça a mamãe para lhe dar um banho antes, para banhar os cabelos, banhar os pezinhos. E a menina levou o vestido para casa e deu o recado da professora.
Então a mãe banhou-a pela manhã, desmanchou a trança que estava com mofo, depois penteou e deixou cair sobre os ombros. Vestiu aquele vestidozinho azul, leve, colocou uma peça íntima para encorpar, remendou a sandália e notou que sua filha era tão bonita. E o pai também notou que a menina era tão bonita, parecia um sol no amanhecer. Então, quando a menina chegou na escola, parecia um raio de sol, todo mundo encantado. Durante a semana, o vestidinho. Aí o pai, no sábado, disse à mulher: tire o vestido, lave-o, para na segunda-feira a nossa menina estar bem. E eu vou lhe dizer uma coisa: ela dorme em cima daquelas tábuas, eu vou melhorar o quarto de minha filha. Ela é uma princesinha. Naquele fim de semana, ele rebocou o quarto, pintou com cal, pegou algumas caixas, improvisou uma cama, pegou uma caixa e transformou numa mesinha de cabeceira, pegou uma garrafa, colocou água e uma rosa que tirou no jardim. Ficou um quarto encantador e a menina sorriu, era tão lindo. E o vestidinho foi lavado, passado a ferro e ela voltou à escola. Ele disse: mas não irá mais com essa sandália, é uma vergonha. Um vestidinho desse exige um sapatinho melhor. Comprou um sapatinho de couro azul. Era muito alva naquele conjunto azul. Era um anjo. Mas no fim da semana o marido: não deixe de lavar a roupinha da menina, dar um banho hoje, que é sábado. Veja lá. Mas achei bem que eu devia melhorar o sanitário, aquela lata pendurada. E então ele reconstruiu o sanitário. E depois ele achou que a cozinha precisava de reparo. E também a sala. E também a sala de visita. E também do lado de fora passava um esgoto, mas tinha um pedaço de terra e ele fez um jardim. Então o vizinho do lado disse: o que é que está acontecendo ali? Ele está pensando que é melhor do que nós, só porque a filha tem um vestido azul? E então o vizinho melhorou a casa. O outro vizinho perguntou: mas o que é que está vendo aqui no bairro? Melhorou também a casa. Era a época da eleição. E um candidato a prefeito veio visitar e notou o esgoto aberto no meio da rua. Falou ao candidato a quem ele ia suceder: temos que melhorar a situação. Se nós cobrirmos aquela vala, o voto ali é garantido. O prefeito mandou cobrir a vala. E logo começou a ideia de asfaltar a rua. Asfaltou a rua. E por causa do vestido azul, a cidade se tornou uma metrópole. Por causa do vestidinho azul, porque cada qual foi fazendo a sua parte. Então, nosso vestidinho azul é a esperança de melhores dias. O futuro já chegou. Façamos essa transformação de dentro para fora. E aguardemos o amanhecer de uma nova era, cujo sol já está brilhando, muito longe. Então, o disco solar com as plumas de ouro está fazendo que a natureza se vista de claridade, de cor e de beleza. E que isso nos ilumine. E que nós saiamos hoje daqui um pouco mais gentis, um pouco mais madrugada, como dizia o vídeo, deixar para trás amarguras e pensamentos que já passaram. Se alguém foi ruim conosco, o problema dele. O nosso problema é ser bom para com todos. Se estamos em litígio em casa, demos uma outra chance. Amemos mais à parceira, ao companheiro, ao filho rebelde que usa droga. Deixemos ele adquirir a experiência. Trabalhemos com ele, a filha rebelde. Também nós já fomos muito rebeldes na juventude. Demos-lhe agora a chance, amando. E dizendo sempre: meu filho, minha filha, a porta estará sempre aberta para o retorno. Este é seu lar. Aonde quer que você vá, a porta está esperando por você. Assim começa o amanhecer de uma nova era. Desejo